Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática retrocognições. Trouxemos como convidados para falar desse assunto o autor do livro Retrocognições, professor Wagner Alegretti. O professor Wagner Alegretti tem como formação acadêmica engenheiro eletrônico, é autor do livro Retrocognições, pesquisador, investigador e professor da IAC. Muito boa tarde, professor Wagner Alegretti. Boa tarde, Rosânia, muito obrigado pelo convite. E então, professor, o que foi que te motivou, de primeira pergunta, a escrever sobre retrocognições? Talvez fique mais fácil para o nosso ouvinte primeiro entender o que retrocognição é, não é? Retro, essa palavra significa para trás ou passado, cognição significa conhecer, então a retrocognição é a lembrança de vivências passadas da pessoa, de vidas passadas, que a maioria das pessoas conhece, mas também dos períodos entre vidas passados que nós tivemos. E o que me motivou a isso foi justamente o fato de que era, até aquele momento, quando eu comecei a pesquisar isso, o tipo de fenômeno que eu tinha vivenciado ainda muito pouco. Eu já tinha tido muitas experiências fora do corpo, projeção consciente, projeção astral, já tinha tido a clarividência, vários desses fenômenos, mas retrocognição, principalmente de vidas passadas, me intrigava muito, porque eu via meus colegas comentando e falando das experiências, e eu até aquele momento praticamente tinha tido quase nada, muito pouco disso. Então pensei, deixa eu estudar isso o máximo que eu puder, em primeiro lugar, para tentar ter as minhas próprias retrocognições. Então, comecei a comprar muitos livros, fazer uma biblioteca mais especializada nisso, conhecer técnicas e comecei a aplicar as técnicas que, juntamente com as experiências fora do corpo, na verdade, dão muito resultado, porque é importante dizer, eu acho que isso faz parte da definição do próprio fenômeno, que as memórias de vidas ou de períodos intermissivos, períodos entre vidas passados, na verdade, não estão no cérebro físico. Esse cérebro físico só tem as memórias do que esse cérebro físico já experimentou, quer dizer, essa vida aqui. Nesta vida só. Nesta vida só. Quer dizer, desde que o cérebro se formou pouco depois da nossa fecundação, ainda no útero materno, até agora. Então, para nós podermos acessar, ter a informação, ou aceder, melhor dizendo, às informações de vivências passadas, nós temos que ter, então, este acesso a outros veículos de manifestação, outros corpos sutis nossos, em que a experiência fora do corpo, claro, faz uma diferença muito grande, porque ao sair do nosso corpo físico, já estamos fora, obviamente, do cérebro físico e facilita muito estas lembranças. E um aspecto muito interessante, Rosânia, que eu acho que vale a pena enfatizar, é que as pessoas pensam demais na lembrança de vidas passadas. E, na verdade, existe muito mais benefício, conteúdo, muito mais material evolutivo em nós conseguirmos lembrar do nosso último período entre vidas, quer dizer, o que nós estávamos fazendo, pesquisando, pensando, planejando para esta vida antes de nascer. Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas podem ser lúcidas, conscientes durante aquele período entre vidas, elas muitas vezes começam a planejar, preparar-se para a vida que vão ter. Nós muitas vezes temos até uma ajuda extra, quer dizer, nós passamos por certos cursos preparatórios antes de nós renascermos aqui. Então, quer dizer, na minha maneira de ver, vejo a retrocognição, que tem um aspecto, vamos dizer assim, terapêutico muito grande, mas muito mais como um elemento, uma catálise evolutiva. De que forma? Se nós lembrarmos dos nossos períodos intermissivos, principalmente do último que nós tivemos, nós vamos saber justamente o que nós deveríamos estar fazendo aqui, e às vezes estamos fazendo, às vezes não é isso? E ao lembrar de vidas passadas, quase sempre nós vamos lembrar justamente do que nós não deveríamos estar repetindo aqui novamente, porque a tendência da consciência é de repetir muito o que já fez e quase sempre os mesmos erros. Mas isso não é terapêutico, o professor Wagner Alegretti? Lembrarmos, por exemplo, de alguma coisa que deixamos de fazer ou que não deveríamos ter feito ou que fizemos bem, isso não ajuda no processo do presente da pessoa? Claro. Sem dúvida ajuda, mas muitas vezes não é a terapia naquele sentido clássico que a maioria das pessoas entende. Porque terapia, para a maioria das pessoas, é resolver um problema. Um problema de saúde física orgânica, que a retrocognição muitas vezes traz. Há vários casos, vários exemplos nos livros ou dos alunos, das pessoas que eu já conversei. Existe muitas vezes uma certa cura, terapia do aspecto emocional das pessoas, mas muitas vezes também no aspecto das relações. Então, às vezes, existe um problema muito grande entre pai e filho, entre duas pessoas casadas, e muitas vezes não se entende bem o porquê. E muitas vezes a origem disso já vem de um trauma, de uma vivência, uma dificuldade muito grande do passado. Agora, claro, como você mesma disse, muito corretamente,
A grande terapia definitiva que existe para tudo é a evolução. Quer dizer, nós temos que crescer a um ponto que nós saímos dos problemas que nós temos. Mas a maioria das pessoas quer um conserto rapidinho. Não é isso? Quer uma panaceia. Deixa eu passar aqui só um unguento, uma pomadinha que resolve o problema. E na evolução, na verdade, não é assim. Então, quando nós amadurecermos e crescermos e deixarmos de ser, vamos dizer, tão animais como nós somos, o aspecto humano, macaco, em nós, do próprio corpo humano, ainda prevalece muito sobre a consciência, a maioria dos nossos problemas vai estar ali resolvido. Então, eu vejo a retrocognição muito mais sob esse ponto de vista da catálise evolutiva, que acaba, claro, trazendo vários aspectos terapêuticos. Professor Wagner, existe já uma técnica que serve para limpar memórias. O professor Wagner acha que isso é possível, considerando que não é a memória no cérebro físico, que é a memória como o professor disse agora, a memória vem antes do cérebro físico. É possível? É bem importante nós discutirmos aqui o que é limpar memórias. Porque para algumas pessoas limpar memórias é apagar memórias, é esquecê-las, entende? E que, na verdade, isso até certo ponto já existe naturalmente no cérebro físico, porque nós estamos todos os dias nos esquecendo de várias coisas. E isso não é só um processo negativo, isso é muito positivo. Porque se nós pudéssemos vivenciar hoje tudo que nós já vivenciamos no passado com igual força, nós ficaríamos ainda mais parados, fixados ao passado do que nós já somos. Então, o fato de nós esquecermos certas coisas do passado nos ajuda a mantermos o foco da prioridade no presente. Isso é muito importante para nós todos. Mas, sob um ponto de vista evolutivo, nós não esquecemos nada. Tudo fica gravado dentro de nós naquilo que nós chamamos de holomemória. Uma memória além do próprio cérebro físico. Então, o nosso objetivo não é apagar memórias ou limpar memórias, mas é reperspectivá-las, retrabalhá-las. É como, por exemplo, nós que podemos lembrar que quando criança nós tínhamos muito medo de um cachorrinho. Mas hoje nós não temos mais medo de cachorro. Porque somos grandes e fortes, já entendemos, tivemos tantos cães, então que hoje nós não precisamos ter mais medo. Então nós não esquecemos, mas nós temos uma abordagem diferente daquela mesma memória. Porque nós não podemos estar nessa condição como se nós fôssemos mudar o passado ou retrabalhar a realidade. Porque tem gente que pensa então que trabalhar isso é reescrever a história. E não é. Nós precisamos abordar novamente os fatos passados, dentro de um ponto de vista de uma situação hoje que nós somos muito mais fortes, muito mais maduros. Isso traz as retrocognições positivas, porque em certos casos, para algumas pessoas, algumas retrocognições podem ser inclusive negativas, quando elas não têm maturidade, estrutura, força para lembrar de certos fatos, quase sempre negativos, duros, traumáticos do passado. Há fatos que podem ser lembrados, professor, e que pode fazer, então, como o professor disse, sobre essa retrospectiva, e acertarmos, como se fosse um acerto, que encontra determinadas pessoas que teve a retrocognição e faz ali um acerto consciente. Pode ocorrer sempre que possível, porque às vezes nós lembramos de certas coisas de vidas passadas, entendemos melhor por que temos certas dificuldades hoje, podemos até tentar abordar ou reabordar aquela pessoa num outro contexto, quem sabe até para pedirmos desculpa, quem sabe até para sermos mais compreensivos com as outras pessoas. Isso dá muito resultado e deve ser sempre tentado. Mas, às vezes, se a outra pessoa, a outra parte, é ali, vamos dizer, refratária, dura, intransigente, inflexível, o que se pode ver? Eu passei por várias vezes situações como essas, em que você tenta reabordar uma situação, mas a pessoa está ainda parada no passado. Não quer saber. Não quer saber. Então, às vezes temos que esperar a próxima vida ainda para poder resolver isto, não é? Agora, um aspecto interessante que eu acho também que tem muito a ver com isso tudo, é que as pessoas acham que a retrocognição, ela só pode ser conseguida, por exemplo, através de um meio, por exemplo, como da hipnose. Porque é a forma mais conhecida, que se divulga mais. E é importante dizer que a hipnoterapia pode realmente levar a pessoa a uma lembrança de vida passada. E acho que é um meio, uma técnica muito válida, muito positiva, desde que bem aplicada. Porque muitas vezes as pessoas, não só o hipnoterapeuta, como a própria pessoa que vai passar pela hipnose, ainda não estão preparadas para isso. Então isso é o que nós chamamos de uma retrocognição forçada. Então, quando é o último caso, como se diz, não existe nenhuma outra alternativa, a hipnose pode muito realmente ajudar as pessoas a resolverem certos problemas e traumas profundos, por exemplo, fobias, que às vezes não são compreendidas. Mas, quando nós pensamos sobre o ponto de vista mais de evolução, nós temos que ir além da hipnose.
Porque se nós queremos lembrar de vidas passadas para nós nos conhecermos melhor, tudo é sobre autoconhecimento nesse caso, não basta uma ou duas sessões de retrocognição, nós precisamos ter muitas, dezenas ou centenas. Então nós não podemos passar o resto da vida na dependência de um hipnoterapeuta para isso, até porque isso começa a ter efeitos negativos, né? A dependência ao hipnoterapeuta, aquela, vamos dizer, vinculação que existe ali até, energética nesse caso. Então, a pessoa tem que ter nas suas próprias mãos as técnicas para ter essa retrocognição, que ela é auto-induzida, é feita pela própria pessoa. O professor aqui tem um capítulo, o capítulo 14, que aborda sobre considerações sobre a hipnose, não é, professor? Exato. Aqui na página 133 do Exatamente. livro Retrocognições. E aqui tem... É importante para os hipnoterapeutas em geral e as pessoas que pretendem usar, entender que a hipnose tem aspectos energéticos, interconscienciais muito fortes, muito importantes, e que tem que ser usado com muito cuidado, porque para mim a hipnose, mesmo sendo muito positiva em vários casos, é um procedimento, vamos dizer, invasivo, e que deve ser evitado sempre que possível. Agora, quando nós mesmos fazemos nossas próprias retrocognições autoinduzidas, já não tem nenhum desses riscos, e podemos continuar fazendo-as ao longo da nossa vida. Agora, existe um outro tipo também de retrocognição, que é a espontânea, que ela, quer dizer, ela acontece por si só. Às vezes viajamos a um determinado lugar, como aconteceu comigo há muitos anos, viajei a Londres pela primeira vez, quando chego lá, e eu começo a sentir familiaridade muito forte com vários lugares, ao ponto de dizer, olha, atrás daquela igreja existe uma praça assim, que tem uma fonte ali e tal, e ao ir, realmente existia um colégio com uma pracinha interna e tinha a fonte. Como é que eu poderia saber daquilo? Às vezes encontramos com alguém e de repente sentimos uma sensação de familiaridade, de amizade muito profunda, grande, por nenhuma razão aparente. Então existem várias situações, inclusive durante sonhos e durante alguns pesadelos, em que certos elementos da retrocognição podem vir. Em certos casos, temos só flashes rápidos de imagens, às vezes só aquele senso de familiaridade e uma emoção. Mas às vezes nós vemos aquele filme inteirinho passando, com início, meio e fim. Às vezes nos vemos de fora da cena e vemos nossa personalidade do passado lá, como se fosse assistindo num ecrã de um cinema, mas às vezes nos sentimos lá dentro, revivenciando tudo aquilo. Então, certas retrocognições são tão fortes, são tão marcantes, que as pessoas sentem e até tentam explicar como se fosse uma verdadeira volta ao passado, como se fosse nesses filmes de ficção científica, não é isso? Que a pessoa entra numa máquina e volta no passado. Então, algumas pessoas até creem que seja assim, mas na verdade não é, porque nós não podemos alterar o passado, senão estaríamos alterando o presente aqui. Mas dentro dos nossos estudos da IAC, e claro, retrocognição é um dos cursos que nós temos, dentre muitos, nós queremos sempre tentar ensinar as pessoas o máximo sobre elas próprias como consciências, utilizando esse fenômeno e vários outros, principalmente trabalho com energia, principalmente a experiência fora do corpo, como recursos para elas acelerarem sua própria evolução. Então, temos várias investigações, vários cursos voltados justamente a, vamos dizer assim, emancipação da consciência. E no livro o professor fala sobre técnicas também, não é? Existem técnicas. Aqui existem técnicas que o ouvinte pode, ao aceder o livro, pode aplicar as técnicas que não tem contraindicação a ninguém. Exato, e as pessoas, se quiserem o livro, podem consultar qualquer uma das nossas unidades, a IAC, a International Academy of Consciousness, a Academia Internacional da Consciência, está em vários países do mundo, também aqui em Portugal e Espanha. As pessoas podem consultar a nossa sede em Lisboa ou no Porto, não é? Se quiserem escrever para Lisboa, o endereço de e-mail é lisboa@mundoiac.org. E aí vão saber também de dados de eventos nossos, cursos regulares que nós temos, e também temos um campo de pesquisa aqui no Alentejo, que talvez num outro momento, no outro dia, possamos discutir mais. Então, qual que é o telefone para contato, se o ouvinte tiver interesse em saber mais sobre retrocognições ou adquirir o livro Retrocognições? Aqui de Lisboa, o telefone é 21-357-0144, vou repetir, 21-357-0144. Também temos um telemóvel, que é 96-157-1574, repetindo, 96-157-1574. E também através daqui se pode ter informação das atividades no Porto. Agradecemos então aqui a presença do autor, escritor, professor Wagner Alegretti e até uma próxima oportunidade. Fica aqui a dica do livro Retrocognições, Pesquisa da Memória de Vivências Passadas.
O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.